Bom dia, senhores e senhoras. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Hoje nos reunimos aqui para a realização de audiência pública de demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, pelo Poder Executivo, junto a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que conta com o vereador Peterson, o vereador João Rosman e o vereador Wilson. Quero registrar a presença dessa vice-conferência dos senhores. Senhor Michel, senhora Ana, pela Prefeitura, a Ana Márcia, pelo Legislativo, Marcelo Nunes, pelo Legislativo, e Edivaldo Juvino dos Santos, pelo Legislativo também. Acho que está aqui, já o roteiro. Bom, passo a palavra ao senhor Michel Santos de Oliveira, técnico de contabilidade, representante do Poder Executivo, que fará a apresentação. Fica à vontade, Michel. Obrigado, Peterson. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar com vocês o nosso roteiro, para que todos visualizem, tá? Aí eu já iniciei aqui a apresentação. Senhor presidente, nobres vereadores, membros da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, senhoras e senhores. O parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, determina ao Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, objetivando um bom desempenho da execução orçamentária com transparência. Assim, essa audiência visa demonstrar aos presentes a execução do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020. Receita. No transcorrer da execução orçamentária e após o encerramento do primeiro quadrimestre, a arrecadação municipal efetivamente apurada foi de R$ 180.700.222,82. Despesa. Quanto à despesa, vale ressaltar que o município processa seus empenhos obedecendo o princípio da anuidade em atendimento ao disposto do artigo 60 da Lei 4.320 e 64. O valor empenhado até dia 30 de abril de 2020 totaliza um montante de R$ 249.597.087,41, incluindo aqui despesas do Instituto de Previdência Municipal e o Poder Legislativo. As despesas efetivamente liquidadas no período somam R$ 183.224.207,30. Composição da receita corrente líquida. A receita corrente líquida apurada no encerramento do primeiro quadrimestre de 2020 e tendo como referência o mês de abril, apresentou o valor de R$ 398.980.537,12, estando a sua composição demonstrada a seguir. Então, nós tivemos um total de receitas correntes de R$ 443.198.659,88. Frente a essa receita corrente, tivemos as deduções, que é referente ao Fundeb e a contribuição para a Previdência própria, totalizando assim o valor da nossa corrente líquida. De novo, de R$ 398.980.537,12. Demonstrativo do resultado primário. O resultado primário é a diferença entre as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias, deduzindo das receitas orçamentárias aquelas receitas de natureza financeira, receitas provenientes de aplicação financeira e operação de crédito, e das despesas orçamentárias aquelas com amortização e os juros da dívida pública interna e externa. Então, temos aqui um quadro para exemplificar o nosso resultado primário. Receitas primárias realizadas no total R$ 161.309.982,59. Só um minutinho que tem
Acho que algum vereador solicitando aqui para participar. Pode admitir aqui, já continuo. O vereador Wilson está participando, está solicitando para participar da reunião. Falamos da receita, as despesas pagas. Desculpa, as despesas realizadas, despesas primárias. 136.334.717 reais com 76 centavos. Chegando assim a um resultado primário de 24.975.264 reais com 83 centavos. Demonstrativo do resultado nominal e a dívida pública municipal. O resultado nominal é a diferença entre a variação da dívida fiscal líquida dos períodos. A dívida pública é o resultado da diferença apurada entre a dívida pública e o ativo financeiro. Então, a disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e outros ativos financeiros. Atualizado, mais as receitas de privatizações. Então, nós temos aqui um quadro demonstrando a dívida consolidada até 31/12/2019 e a dívida até o encerramento do primeiro quadrimestre. Então, no primeiro quadrimestre aqui nós tivemos uma dívida consolidada de 225.047.340 reais com 12 centavos. Nós temos as deduções aqui que são referentes aos ativos financeiros, deduzidos do resto a pagar, né? Tem um caixa de 24 milhões, chegando assim a dívida consolidada líquida, 200.581.794 reais com 44 centavos. E o resultado nominal é justamente a diferença entre a dívida consolidada líquida do encerramento do primeiro quadrimestre com a do último quadrimestre do ano anterior, chegando assim a um resultado nominal de 17.990.260 reais com 88 centavos. Dívida consolidada líquida. Segundo as normas estabelecidas na Resolução 40 de 2001 do Senado Federal, nosso município tem como limite legal um endividamento no montante de R$ 478.776.644 reais com 54 centavos. Tal valor é composto pela receita corrente líquida apurada no primeiro quadrimestre de 2020, um acréscimo de 20%, isto é, 120% da receita corrente líquida. Então, se nós pegarmos a receita corrente líquida e aplicarmos a porcentagem, chegaríamos nesse montante de R$ 478.776.644 reais com 54 centavos. A dívida consolidada líquida do município está plenamente enquadrada, já que no dia 30 de abril de 2020, seu montante era na ordem de R$ 200.581.794 reais com 44 centavos, o que representa 50,27% da nossa receita corrente líquida. Então, nós temos aqui o limite legal, 100%, né, da receita corrente líquida, e o nosso endividamento está 50,27% da receita corrente líquida. Esses eram os índices, né, os valores que nós tínhamos para apresentar para a comissão e para os presentes. Se alguém tiver algum questionamento, algum apontamento a fazer, por favor, esse é o momento. Esse endividamento de 50% houve um aumento considerável com o último quadrimestre, não teve? Teve um aumento com relação ao último quadrimestre, sim, Peterson. Você lembra a porcentagem que tinha no último quadrimestre? No quanto? No quadrimestre anterior.
Ah, eu não tenho aqui, mas acho que era 37, não era isso, né? 48%, mais ou menos. O Peterson, a gente não está na nossa sala agora, a gente não consegue visualizar o documento, mas, se eu não me engano, era 48%, a gente pode confirmar depois, mas se eu não me engano era 48%. Nesses casos, assim, Michel, para até que, gente, em relação à pergunta do vereador João Rosman, que é uma pergunta muito oportuna, por sinal, se vocês puderem responder depois para a gente, não tem problema. Anota e aí responde através de um documento também, acho que seria legal. Pode ser assim ou não? Pode ser. Combinado. Essa informação também já é suficiente. João, mais perguntas, João? Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Não. Não? Vereador Wilson? Não. Tive um imprevisto, cheguei atrasado. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma, mas se eventualmente tiver perguntas, aí vou mandar por escrito para que eles me mandem. Eu tenho uma pergunta. Houve uma perda em relação ao primeiro quadrimestre do exercício anterior em relação a esse? Acho que você mostrou num quadro ali. O que eu quero saber é o seguinte: quando você faz o orçamento, né, a LO, né, a lei orçamentária, se é uma previsão. E essa previsão, ela se enquadra dentro do que vocês entenderam que ia acontecer nesse quadrimestre ou não? No primeiro, sim. Agora, a gente acha que a gente, para os outros, já vamos ter que rever realmente as metas. Entendi. Que eu acredito que agora, em maio em diante, a nossa receita vai baixar muito. Principalmente a arrecadação de IPTU, ITBI, ISS, caíram muito. Então, realmente, as metas vão ter que ser corrigidas. Mas nesse primeiro quadrimestre, não. Primeiro, não. Não. E mais uma pergunta só. Em relação a... a gente sabe, né, eu fui secretário aí, é histórico cair isso no segundo semestre, né? Sempre no segundo semestre... Tá ouvindo, não? Tá ouvindo? Vou ver agora. Sempre no segundo semestre, a receita acaba caindo bastante, né? É meio que histórico isso, né? A gente sabe dessa dificuldade que a administração pública tem. E eu acredito que nesse ano também não será diferente, até por conta do que está acontecendo, né? Mas aí, a minha pergunta era realmente essa, aí, em relação ao primeiro quadrimestre. Então, não houve nenhuma alteração significativa. Geralmente, nos 6 últimos meses, a gente tem realmente uma queda, geralmente nos meses de julho, agosto, setembro. Mas novembro, fevereiro, dezembro, a gente consegue dar essa recuperada. O que não vai acontecer esse ano, a gente sabe, né? Provavelmente. Tá bom. Peterson, o Rony, o secretário, ele gostaria de pedir a palavra para falar com você também. Claro, fica à vontade. Faz parte disso daqui, Rony, que vai ficar gravado. Boa tarde, Peterson, tudo bom? Boa tarde para os senhores, tudo bom? Secretário, tudo bem? Tudo bem? Junto ao que o Michel explanou, quero deixar claro que você falou, o endividamento aumentou porque nossa receita caiu em abril, e caiu consideravelmente. Tá? Então, é só para esclarecer o motivo da subida aí do nosso endividamento, porque a nossa receita caiu. Tá bom? Um abraço a todos aí. É com base na receita corrente líquida, é isso? Isso. E o nosso ISS, nosso ITBI, o nosso IPTU caiu bastante. Tá? Então, inclusive, eu tenho um estudo aí que nós estamos fazendo para apresentar para o prefeito. O nosso vereador Wilson pediu, eu acabei de encaminhar para ele, acho que depois vai esclarecer melhor para vocês aí. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Falou, Por mim, está tranquilo já, não tenho mais perguntas. Alguém tem mais perguntas? Também participando, quem está participando? Marcelo Nunes, Edivaldo Juvino, Ana Márcia, pode perguntar também. Não?
Na verdade, viu, Michel? Na verdade, a pergunta que eu ia fazer foi a mesma que o Peterson fez, então já resumiu bem aí, porque eu acredito que é a dúvida de todos, né? Então, como esse quadrimestre ainda conseguiu atender as expectativas, é bem provável que os demais passaremos por dificuldades. Eu ia até fazer uma observação assim que essa questão do endividamento, né, essa elevação do endividamento, ela já está até descrita, inclusive foi até assunto da explanação da audiência pública da LDO, né, que fizeram até um parâmetro, pegaram o exercício, né, de 2020 e fizeram um comparativo, não que tenha um aumento nas despesas, a questão do aumento da despesa foi até em virtude da pandemia, dos recursos gastos de saúde, essas coisas que provavelmente vai ser muito maior do que os outros anos e bem maior do que no próximo exercício, né? Sim, nós tivemos que estava contemplado na LDO. Nós tivemos que fazer a nossa LDO para 2021 com base em 2019, no que aconteceu em 2019. E não podemos, assim, não aumentamos. Se forem ver, ela diminuiu. O ano de 2021 baixou. Porque a gente sabe que não vai ter essa expectativa de receita, né? Então, ela baixou. Fizemos em cima de 2019. Isso. Alguém mais? Algumas perguntas a mais? Michel, por favor. Só reiterar que depois nós vamos responder o questionamento do João Rosmo, nosso vereador João Rosmo, com relação à evolução da dívida do quadrimestre anterior para esse quadrimestre. Tá bom. Bom, não existindo mais questionamentos, vou passar ao encerramento da presente audiência pública. Não havendo nenhuma manifestação, informo que a ata dessa audiência será publicada nos sítios oficiais do município. Agradecer ao Michel, à Ana, a presença também do secretário Rony, pela explanação, parabéns, tá? A gente sabe, como eu disse anteriormente, da competência de vocês, do comprometimento de vocês com a coisa pública, e isso nos deixa muito tranquilo em relação ao que se passa aí na administração pública, tá? Nossos parabéns a toda a sua equipe e ao prefeito Marco Aurélio também, tá bom? Queria agradecer também a presença do Marcelo Papel Nunes, do vereador Wilson, do vereador João Rosmo, que também fazem parte da comissão, Divaldo Gilvino, que é o nosso diretor-geral, e Ana Márcia, que é a nossa diretora também, aqui na Câmara Municipal. Declaro encerrada a presente audiência pública. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia.